O uso da máscara é pré-histórico. Foi encontrado no período neolítico em desenhos e pinturas rupestres feitos nas paredes das cavernas, representando caçadores com os corpos cobertos com peles e cabeças de animais, disfarçados indo à caça. A máscara tinha uma função mística nas celebrações de pequenos grupos sociais que viviam na região onde hoje se chama Europa. Representavam divindades nas comemorações de Dionísio no século V a.C., na Grécia, e foram incorporadas ao figurino dos coros nas representações teatrais da tragédia e da comédia, passando a ser um acessório de cena. Eram feitas de madeira esculpida, argila, pano ou couro. Durante centenas de anos, houve uma diversidade cultural deste objeto nos continentes, tendo uma adaptação significativa no século XIV, como proteção dos médicos envolvidos na cura da peste negra. Eram feitas em duas versões. A primeira, mais rústica, era um capuz que caía sobre os ombros, com 2 orifícios e uma placa de vidro presa ao couro, com o nariz comprido. A outra versão aprimorada tinha um capuz com uma abertura para o rosto. Era uma máscara inteira, com 2 aros metálicos fixados ao couro e um nariz que parecia um bico de pássaro. Depois de vestida a máscara, os médicos colocavam um traje comprido, uma veste comprida, com luvas, botas, maleta e um chapéu, implementando o saneamento básico nos burgos. No final da Idade Média, artistas, artesãos venezianos, malabares, mimos, bufões formavam grupos teatrais itinerantes, parodiando costumes burgueses e a hipocrisia da monarquia em suas apresentações, indo dos vilarejos às cortes, da Itália à França, do século XVI ao século XVIII, em suas carroças-palco, apresentando a comédia dell'arte. Neste gênero teatral, as máscaras caracterizadas faziam uma analogia aos 7 pecados capitais, e os atores confeccionavam suas próprias máscaras, de couro, madeira ou papier-mâché. A comédia dell'arte tinha como característica o uso das máscaras até o século XVIII, quando caiu em decadência, em razão da produção intelectual do iluminismo. A retomada da máscara como acessório de cena ocorreu no século passado, na década de 80, com o desenvolvimento de uma pedagogia teatral do mascaramento, por Jacques Lecoq, em parceria com o escultor Amleto Sartori, usada como instrumento de investigação do ator na construção do personagem, sua segunda pele no espaço físico de atuação. Este processo é descrito no livro O Corpo Poético, uma pedagogia teatral, com edição de 2010 pelo Senac São Paulo. Dentro desse contexto, as máscaras da comédia dell'arte são meias máscaras expressivas. Dando início à primeira etapa da oficina, a gente vai trabalhar com a atadura gessada, que é encontrada nas farmácias ou lojas de estética. Vamos cortar tiras, assim, de uns 3 dedos de espessura. Essa máscara personalizada, ela tem 3 camadas de atadura. Seca em 3 minutos. Ela começa a enrijecer em 3 minutos. Então, é importante que haja precisão e rapidez à medida que você for colocando, para que você tenha o primeiro
enrijecimento, você possa remover e continuar colocando as outras 2 camadas no entorno. Deve ser cortado umas 15 faixas longas. Médias também, mesmo número. E as pequenas um pouco menos, umas 10, porque são 3 camadas, aí vão servir para o nariz e para os olhos. As 10 a 12 peças pequenas. As médias vão ser metade das longas. Vão ficar pedaços assim que a gente pode pôr nos olhos. Então, 1, 2, 3. E as pequenas vão ser um pouco menores, né? Pro nariz, para cobrir o nariz. Então, a gente pode cortar na vertical alguns pedaços pequenos. Pode ser assim também. A gente pode colocar aqui no nariz, né? Assim. Aí, antes de começar, o que a gente faz? Protege a pele. Protege a pele com vaselina sólida. A gente besunta em todo o rosto. Não ficar preso nos pelos da sobrancelha e nos cílios também não, né? O importante é proteger o cabelo também. Se você tiver uma faixa, né, que possa isolar, é bom. Pronto. Um potinho d'água. Eu revesti com massa corrida na face e no interior, para ficar bem firme, né? Porque a gente vai manusear, então é necessário que fique firme. Aí agora eu vou besuntar com vaselina sólida.
o interior da máscara. Fica uma película que é o que vai isolar quando eu colocar o gesso para fazer o molde positivo. É importante que ela fique totalmente coberta, para que o gesso não grude nessa máscara com atadura, né? Para que solte. Porque ela vai ser inutilizada quando o gesso estiver secado. Pronto. Aí a gente reserva. Pega uma tira de papelão, né? Uma tira de papelão de uns 5 dedos com essa largura. Um saco plástico, desses de supermercado mesmo. Coloca lá dentro. Dá um nó. Para que serve isso? Olha. O entorno da máscara é o que vai ser o suporte. Esse suporte que está aqui. Por quê? Porque eu vou encaixar a máscara aqui. Para receber o gesso. Aí depois que eu preparei isso tudo, eu vou preparar o gesso. Aí sim. Tem que ficar rente às bordas, assim, desse suporte. Ela fica bem rente. Pronto, aqui ela já tem um suporte. Até que ele fique assim com uma consistência de maionese, sabe? De creme de leite. Vai ficando com essa consistência e você vai adicionando água, né? Aos poucos, até misturar todo o gesso. Pronto. E agora nós vamos começar a realizar o molde positivo. Colocando o gesso no interior da máscara. Pronto. Agora a gente vai aguardar 24 horas. Aí você vai retirando, afastando a gaze engessada da máscara que você fez. Do molde, né, que você fez com gesso. Vai afastando aos poucos. Essa máscara gessada, personalizada, vai ser dispensada, inutilizada. Serviu para esse trabalho.
Ela se desprende com facilidade. E a gente vai removendo aos poucos. Pronto. Vaselina sólida. A gente utiliza no molde positivo para isolar a peça, né? Porque depois eu vou fazer o molde negativo despejando o gesso em cima do molde positivo. É muito importante isolar a peça, sobre o risco de perder o trabalho, se não ficar isolada, né? Você vai trabalhar com o gesso, vai derramar o gesso para o molde negativo. Então ela precisa se deslocar, quando estiver seco, de um modo rápido, sem problemas. Bem, o molde positivo sendo isolado, a gente prepara o gesso. No molde positivo, eu necessito de 2 quilos. Fazendo o molde negativo, eu vou necessitar de 3 quilos de gesso. Primeira camada já foi feita. São 3 quilos. Aí a gente faz uma camada, a segunda e a terceira. A primeira camada ela é geralmente um pouco mais líquida, para dar tempo da gente não ter percalços, né? Voltar com tranquilidade. Ela fica assim um pouco, a consistência dela é um pouco como a maionese. Pronto, já está endurecendo. Já está ficando compacto. Aí é o tempo de você preparando as outras 2 camadas. Essa já é a terceira camada, a última. Aí, aguardamos 48 horas com tempo seco, então até mais dias, para que fique bem firme. É um trabalho que realmente exige tempo para fazer um molde personalizado, a máscara personalizada e o molde, assim, é necessário mesmo 1 semana. E ainda com esse tempo de secagem do material. Por isso os prazos têm que ser bem definidos para entrega de trabalho, ou algum espetáculo, alguma peça que seja necessário ser feita.
uma caracterização que após esse trabalho de máscara personalizada e dos moldes positivo e negativo, começa o trabalho de caracterização, que no nosso caso aqui vai ser comédia dell'arte. Bem, aqui nesse procedimento, quando a gente começa a trabalhar com molde negativo ou qualquer condição que a gente necessite trabalhar o interior do molde, ou mesmo a face do positivo, a melhor coisa é isolar. Esse trabalho com papetagem vai ser uma máscara matriz, que a gente dá de presente às pessoas, aos modelos, para que eles possam caracterizar a máscara como eles quiserem, né? Porque ela sendo a matriz, a gente parte dela, do molde positivo, para fazer a caracterização. Aí então, temos papel de pão, que é rasgado no sentido da fibra do papel, para que a gente possa ver esses cabelinhos, esses fiapinhos da fibra do papel. Isso vai ser muito importante. Eles vão se entrelaçando e vão dando firmeza à estrutura da máscara. Eu tenho aqui uma mistura que é um copinho de geleia com 2 dedos de cola e 3 de água. É uma mistura de cola cascorês extra forte. A gente pode molhar e já ir passando a primeira camada. Na primeira camada. E é importante que ela cubra a superfície sem ficar enrugada. Aí a gente tem que ficar com cuidado para que o papel não dobre em nenhum momento. Ao final da primeira camada, a gente espera assim 50 minutos, 1 hora, para que esteja seco, se o tempo também estiver seco, que o tempo ajuda. Aí a gente inicia a segunda camada. O ideal é que a gente tenha tudo cortadinho dentro de um saquinho, né? Papel bem cortadinho, bem rasgadinho, né? Para que a gente possa ir utilizando. Então eu sempre trago aqui um pacotinho de papel de pão e o outro pacote que eu vou utilizar, que é o de papel craft 120. Aí as outras camadas subsequentes vão ser de papel craft rasgadinho, daquele jeito que eu disse, superpostas as camadas, molhadas aqui, do mesmo jeito que eu fiz. Agora que a papetagem já foi concluída,
A gente vem e vai soltando as laterais para que se desprenda do fundo. É uma coisa simples. Pronto. Esse foi meu modelo. Alguns pedaços do papel de pão que não ficaram presos, a gente remove, porque depois ela vai ser pintada, né? Bem, nós vamos colocar o arco de metal no entorno da papetagem, para fazer as argolinhas, para prender aqui, como suporte. Temos que ter os alicates de artesanato, uma fita métrica, um lápis, cola cascorês extra forte, um potinho para mistura, arame galvanizado número 18 e papel rasgado, papel craft 120, para fazer a papetagem final, e um pote para a mistura. A gente faz a medida. Essa daqui deu 25, então eu vou colocar 3 centímetros para a esquerda e mais 3 centímetros para a direita. 31 centímetros é o que eu vou cortar do arame. Esse lápis é para marcar na máscara, para fazer a marcação na máscara, de onde vão ficar as argolas do arco, quando forem feitas, do arco de arame. É um arame bem maleável, que se presta a isso. Fita crepe. Vou cortar em alguns pedacinhos. O arco que eu fiz com o arame fica por dentro, com as argolinhas para fora, né? As duas argolinhas. Aqui. Agora que eu fiz isso, que ele ficou bem presinho, eu começo com a papetagem. Vou fazer umas 3 camadas nesse entorno, exterior e interior também. Como eu faço isso? Pego um copo de lei, cascorês extra forte, coloco uns 2 dedos de cola, mais 3 de água.
Agora eu devo esperar até que seque algumas horas para colocar a segunda camada. Eu geralmente faço 3 camadas para ficar bem firme. Se o tempo estiver seco, vai ajudar bastante. Fazendo a caracterização, nós vamos necessitar de alguns suportes que não sejam aderentes ao gesso. Então eu peguei aqui uma radiografia que é antiga. Caso eu não encontrasse acetato, uma alternativa. Posso fazer de papelão, uma caixa qualquer que você tenha em casa, mas que tenha essa dimensão. 1:4 seria o ideal. Ou até esse suporte de pizza e de isopor também é interessante, pode ser usado. Então, eu vou desenhar a verdadeira grandeza, o tamanho do molde a ser feito, integral. Isso pertencia a moldes anteriores. Essa carinha que vai sair. Aí eu recorto. Sim. Pronto. Recorto. Isso eu reservo. Para fazer a caracterização, eu escolhi nessa oficina fazer uma meia máscara expressiva. Então, eu fiz uma pesquisa, peguei algumas referências do século XVI e atuais do desenho da máscara, circundando o rosto. Eu posso fazer a lápis, em cima do molde positivo, ou com um giz. No caso, seria uma máscara expressiva. Então, a boca é acima do lábio superior. Desce 1,5 centímetros e circunda o rosto. Pronto, já tenho uma marcação do molde positivo. Esse cuidado é para colocar o suporte isolante do gesso depois que a gente fizer a caracterização. A caracterização pode ser feita com argila ou massinha de modelar também. Aqui. Ele deve ser maleável para que eu possa circundar o rosto exatamente
sobre a linha do desenho, da caracterização. O papel é bem mais maleável, né? Mas enfim, é só para dar um exemplo de como é feito, como pode ser feito com papelão e com o acetato. O isopor, esse exemplo que eu usei é mais para peças planas. Aí eu utilizo o isolante, faço as minhas adaptações aqui, no molde positivo, grudando. E fazer com que ele fique em cima da linha do desenho. Isso pode ser feito no verso, circundando toda a peça. Aqui já vai estar caracterizado com argila ou com massinha de modelar. Aí eu entro com o gesso e faço um novo molde negativo para prosseguir o trabalho com papetagem.